Muito obrigada, Priscila. Sua colocação é muito boa, nos enche de orgulho, né? Saber que tem profissionais como você. Eu estou vendo várias perguntas aqui. Antes de passar para os demais, eu queria dizer o seguinte: para selecionar as pessoas para falar de navegação, primeiro passo que eu fiz foi, eu participo de um grupo de WhatsApp, se tiver alguém aqui do grupo de WhatsApp, dê um alô. Sou do grupo de WhatsApp de enfermeiras do Brasil, de oncologia, do GEOBA, que é aqui da Bahia, e também de auditoras. E eu fiz essa pergunta, tem alguma enfermeira navegadora aqui? Porque, como eu disse no início, na área de oncologia, especialmente, existem algumas pessoas que sempre são chamadas para falar. Existem algumas pessoas que são chamadas para escutar. E eu estou nesse meio, viu, gente? Eu não estou falando que é ruim, não. E eu quero quebrar isso. Eu quero trazer para as lives as pessoas que não são as sempre chamadas. Pelo menos aqui onde eu estou participando, tá? Que eu tenho certeza que todas vocês são chamadas. Mas eu digo assim, olha, eu vou no evento da empresa X. Cadê fulano? Não está aqui. Não está ruim que as outras estejam, mas eu acho que esse é o momento de todo mundo aparecer. E eu tenho certeza que tem um monte de enfermeiras navegadoras que estão nos assistindo aqui hoje, e eu estou vendo as perguntas, os comentários, o enriquecimento que elas estão dando, que poderia estar aqui na nossa live. E eu fico muito feliz, né? Porque essas lives estão me dando essa oportunidade de conhecer profissionais que eu jamais imaginava. Eu não, Priscila conheci no meu doutorado, agi trabalhando com ela, mas eu não conhecia a Sara, eu não conhecia a Tayana, eu não sabia como o nosso Brasil esconde talentos maravilhosos. Vocês que estão aí nos escutando, estão aqui, são talentos maravilhosos. Então, eu quero dizer o seguinte, a missão da doutrina Educação e Saúde é essa também, é dar visibilidade para todos, porque nós, dessa forma, faremos uma assistência ao paciente bem melhor do que o que talvez a gente venha aplicando. A gente vai conseguir melhorar os nossos cuidados. Então, eu queria passar, se alguém quiser responder mais alguma coisa, é só levantar a mão, mas eu queria perguntar para você, Sara, se na sua prática assistencial existe cobrança no que se refere a aumentar o número de pacientes de oncologia em consequência do seu trabalho. O que eu quero dizer, gente, quando eu atuei como coordenadora em uma instituição, eu desenvolvi um projeto Lean Six Sigma, que visava aumentar a adesão de pacientes com diagnóstico de câncer na minha instituição. Olha que interessante. E foi um trabalho maravilhoso que eu fiz, foi como quase uma enfermeira navegadora, meio Sherlock Holmes. O que eu fiz? Eu fui no laboratório, identifiquei as biópsias positivas e segui esses pacientes. E eu vi o desfecho. Para onde esses pacientes foram? Nossa, gente, foi muito interessante naquela época. Eu descobri, porque eu tinha já uma hipótese, né? Que eles iam para a clínica de cada pessoa que estava envolvida ali. Ele não ia para o hospital. E aí a gente começou a fazer um trabalho fortalecido, porque nós tínhamos uma estrutura mega para atender e dar a melhor assistência desse paciente. Nós tínhamos um plano de saúde, esse paciente tinha cobertura. Então, por que ele não estava com a gente? Foi muito interessante. E eu vejo uma certa semelhança com o que vocês fazem. Então, Sara, eu queria saber se existe essa cobrança, mas antes de dizer para vocês o seguinte, a pesquisa de satisfação está aí. Por favor, é só clicar, só são 3 perguntinhas. Por favor, responda que nós queremos melhorar. Sara, conte para a gente, existe essa cobrança no seu trabalho para aumentar o número de pacientes? Como é isso? Então, de certa forma, existe do foco principal do início da navegação é essa captação, até porque, como eu disse, eu trabalho no hospital geral e a oncologia é relativamente nova nesse hospital. Então, por lá passam muitas equipes que acabam, às vezes, não conhecendo o serviço do hospital. Então, o trabalho é para desenvolver isso, né? Apresentar a equipe que existe no hospital, melhorar a experiência do paciente que passa no hospital, né? Porque
ele passa, às vezes, pontualmente, sem saber também o que o hospital tem para oferecer e saber que ele pode dar continuidade ali da melhor maneira, né? Então, existe essa cobrança, até, como eu disse novamente, por ser um hospital geral, por ter muitos profissionais também que não tinham experiência com oncologia, estão tendo contato agora que a oncologia entrou no hospital, né? Então, essa captação é para melhorar essa visibilidade, mas, com certeza, melhorando a experiência do paciente também, né? Porque você ter um acolhimento completo dentro de uma instituição faz também diferença, né? Você iniciar ali e ser contemplada por toda a trajetória para uma equipe. Então, o objetivo era de fidelizar, a gente percebeu isso também, que muitos pacientes eram encaminhados para outras instituições, e a gente já consegue ver também que com a navegação, com uma profissional de referência, tanto para a equipe multi como para o paciente, isso já melhorou muito. A gente já tem bons resultados, né? Lógico que estamos há 1 ano, então ainda tem muito para amadurecer, mas a gente já tem ótimos resultados e, inclusive, não temos nada que mencione isso, mas a gente tem a satisfação do paciente também, que não tenho dados para dizer, mas a gente tem o dia a dia com o paciente, né? Então, a gente já consegue ver essa satisfação dele de ter um suporte que oriente ele do início até ao longo do tratamento, né? Então, acho que também está sendo muito interessante para mim. Eu saí do mundo da assistência e de direto ao paciente e comecei essa experiência. Um aprendizado enorme para o profissional e a gente também consegue se contemplar em ver a satisfação do paciente com esse suporte que o enfermeiro navegador pode dar, né? E, inclusive, para a equipe também, ter uma referência da oncologia, alguém com quem eles podem contar também, isso é muito importante, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Sara. Excelente a sua apresentação e perceba, gente, que existem diversos formatos de navegação, cada um com sua experiência. Uns já formaram, como a Gisele falou, nosso parceirita Albertati já formou uma questão de plano de cargos e salário, que a gente não pode deixar de falar disso. Alguém perguntou aqui, desculpa que eu não gravei o nome, sobre a enfermeira navegação também faz clínica. Isso eu quero depois que vocês comentem também, tá? Porque, às vezes, eu não tenho na minha instituição um plano de cargos e salário específico para navegação, mas eu tenho um olhar diferenciado para essa pessoa que navega o paciente e dou todo o suporte para ele. Todas vocês que colocaram que vocês querem participar do grupo de WhatsApp, tem um único problema, que o WhatsApp só tem 256 pessoas, mas aguarde, sigam a doutrina que nós vamos resolver essa questão, tá bom? Eu queria também registrar aqui a Cleide, que é do COFEM, falando orgulho do nosso enfermeiro, há que se divulgar essas práticas exitosas. É isso que eu estou fazendo, viu, Cleide? Indo lá no fundo e trazendo para a evidência essas práticas exitosas, maravilhosas que nós temos aqui. Eu quero avisar que nós já estamos na semana do final, viu, gente? É rápido, né? A gente nem percebe, mas eu tenho mais algumas perguntas para fazer aqui para as nossas palestrantes, enquanto vocês também vão aquecendo aí. Eu queria falar o seguinte, segundo o artigo que temos a honra de contar com a presença de uma das autoras, que é a Tatiana. Ô, Tatiana, eu nunca estive do lado de alguém que publicou na revista do Oncology Noise Society, você é a primeira. Olha que maravilha, gente. Depois de 31 anos de profissão, chegou o meu dia. Eu estou ao lado de alguém que publicou no jornal do Oncology Noise Society. Isso é demais, isso é maravilhoso. Então, aproveitando que ela está aqui, eu queria saber o seguinte, nessa publicação de 2019, foi demonstrado o impacto... eu quero só dizer uma coisa, a revista latino-americana é maravilhosa, todas as revistas brasileiras são maravilhosas, quero deixar registrado, inclusive, eu sou revisora dessas revistas, de algumas delas, mas eu quero dizer o seguinte, com o Oncology,
é uma sociedade de enfermeiros de oncologia, onde elas só publicam câncer. Né? Então, é claro que tem o mundo todo lá como associado, o número de associados dela é gigantesco, eu sou membro do Oncology Knowledge Society, porque eu entendo que a associação cumpre o papel que elas fazem, que é ajudar na disseminação do conhecimento. Então, eu quero dizer o seguinte, apenas porque ela é específica da oncologia. Todas as revistas têm a sua importância, mas não é fácil escrever no Oncology Knowledge Society, não, tá? Só para saber. Como também, na latino-americana, também não é fácil, não. Então, no seu trabalho, a Tayana, ela demonstrou o impacto do programa de navegação da enfermeira sobre o tempo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento do câncer de mama. Fundamental. Sabe por quê, pessoal? Com o nosso sistema de saúde, é muito interessante, eu tive uma experiência, eu quero contar para vocês, que eu trabalhei em uma clínica e eu questionei e perguntei quanto tempo o paciente leva do diagnóstico até o início do tratamento. Naquela época não conseguiram me dizer e não perceberam a importância disso. Isso é fundamental na sobrevida desse paciente. Quanto mais tempo eu levo do diagnóstico ou do aparecimento do câncer até o início do tratamento, pior vai ser o prognóstico. Então, é fundamental. Dessa forma, Tayana, conte para a gente, se você poderia dizer para a gente o resultado positivo dessa atuação? Existe alguma coisa que você gostaria de dizer, isso aqui eu não posso perder essa oportunidade? Você gostaria de contar para a gente como foi esse trabalho? Com certeza, eu acho que é um grande orgulho para nós, né, poder mostrar o papel, que a influência do enfermeiro, a contribuição dele para esse indicador ser tão diferenciado depois da implantação da navegação. Nós já medíamos, porque como bem a Lélia disse, é um indicador de qualidade de serviço, então nós já mensurávamos este tempo antes mesmo da implementação. E quando a gente começou a estudar sobre o tema, esse nosso tempo era de 24 dias, né? Entre o paciente ter o diagnóstico e efetivamente ele fazer o primeiro tratamento, seja cirúrgico, químio, radioterapia. Então, isso envolve várias coisas, né? Desde tipo, a gente vai fazer um outro exame complementar antes de iniciar o tratamento, se o convênio vai autorizar, se ele se perdeu nesse meio, porque ficou confuso e não sabia quem recorrer para organizar os exames que precisava, os agendamentos. E quando a gente começou implementou a navegação de pacientes, a gente começou a observar que progressivamente esse tempo começou a diminuir. Tinha uma pessoa que centralizava todas essas informações e conseguia contribuir para que esse tempo reduzisse. Então, já no primeiro ano, a gente já diminuiu 4 dias, no segundo ano, mais 2 dias, e hoje, assim, com muito orgulho, eu digo que esse tempo, que eram 24 dias, hoje está de 11 dias na nossa instituição. Então, assim, é mais de, né, metade do tempo que era antes é o que a gente está conseguindo, e a gente sabe que isso tem um impacto significativo no desfecho desse paciente, né, o quanto antes ele trata, o que isso proporciona para os pacientes. Além de que, com isso, né, o paciente reconhecendo todo esse papel que o enfermeiro faz, que impacta nessa diminuição de tempo, a gente conseguiu observar também que melhorou a satisfação desse paciente, né? Então, era outro indicador que a gente já media antes e que a gente começou a monitorar mais de perto, principalmente nos critérios que se dizem respeito para a enfermagem. Então, a nossa média no estudo, quando que a gente publicou, ficou entre 93% a 97% a satisfação dos pacientes, né? O percentual de pacientes satisfeitos e muito satisfeitos com a navegação de pacientes exclusivamente. Essa pesquisa, ela é disparada para todos os pacientes, né? O paciente recebe ela via e-mail e ela tem vários critérios, desde a questão estrutural, da medicina, da enfermagem, já tem todas das áreas que ele passou no hospital, e a gente agregou nessa mesma pesquisa, se o paciente fazia parte da navegação, ele tinha mais 3 perguntas para responder, né? De como ele avalia as orientações fornecidas pelo enfermeiro navegador durante o tratamento, como ele avalia o segmento da navegação no tratamento dele, e qual a satisfação geral dele em relação ao programa de navegação. Então, esse indicador para nós
a gente consegue monitorar ele mensalmente, e acompanhando e vendo as oportunidades que a gente tem de melhoria. E antes, conversando com a Gi também, a gente falou a questão de toda a pandemia, né, que ainda não veio esse tema aí, como navegar os pacientes na pandemia. A pandemia está nos ensinando várias coisas, né, então a gente se reinventou. A gente viu que alguns pacientes não estavam voltando, não estavam com muitas angústias, muitos medos em relação à continuidade no tratamento durante a pandemia. Então, a gente conseguiu estabelecer um vínculo diferente ainda com os pacientes através de contato telefônico, né, através de teleorientações para esses pacientes, e resgatando, e a gente observou que quando a gente começou a fazer isso de novo, a satisfação de novo voltou a crescer. Então, são indicadores de qualidade, sim, são indicadores que a gente pode utilizar eles diariamente para nortear o nosso trabalho, ver o que a gente está fazendo, que pode melhorar cada vez mais. Muito obrigada, Tayana. Eu vou passar para você, Gi, que é a próxima pergunta, e de novo dizendo, daqui a pouco nós já vamos finalizar, mas fiquem tranquilos, porque o que não foi respondido agora ao vivo, nós vamos responder depois. Eu queria falar o seguinte, muitos de vocês estão colocando questões, e eu estou colocando aqui. Por exemplo, Renata, isso, Lu, boa ideia, até porque cada um tem sua particularidade em conduzir a navegação, né? Então, a Lu tinha dado sugestão, né, de criar grupos de enfermeiros navegador, vamos que vamos nos organizar. E eu estou vendo também que as pessoas estão aproveitando para rever os amigos, então, a Melissa Alves diz o seguinte, Edilene, nós tomamos na oncologia, mas os eventos eram muito bons e importantes. Agora estou trabalhando com medicina antroposófica na Veleda, que eu não conhecia. Gente, vocês conheciam a Veleda? Muito interessante, tem produtos que são fundamentais, inclusive para a oncologia, e eu não conhecia, mas ainda bem que essa pandemia também está fazendo com que a gente tenha essa percepção. E antes de passar para a Gi, que já está aí agoniada para poder falar, eu quero dizer o seguinte, essa live, nós também estamos batendo recorde de audiência. A primeira que a gente bateu recorde foi de extravasamento, e eu quero aproveitar e dizer para vocês que eu estou coordenando um curso de acessos vasculares, que vai ser online, pela Santa Casa da Bahia. Quem tiver interesse, entre na Santa Casa da Bahia, faça a sua inscrição, porque assim como eu tenho trazido pessoas diferenciadas, para o curso de catéter também, eu estou pegando pessoas diferenciadas do Brasil inteiro, que têm uma vivência, para que possa trazer as suas experiências, né? Eu gostaria, então, de aproveitar a pergunta que a Fátima fez e falar o seguinte, a COVID impôs para todo o mundo, né, sem exagero, desafios para a prática assistencial. Sempre eu estou conversando com a Júlia do Controle de Infecção, que é da Organização Mundial de Saúde, e todo dia é uma coisa nova. E aquilo que era, não é. Então, eu começo a dizer o seguinte, o que é que tem para hoje? Eu, gente, dentro das minhas rotinas, eu assisto live direto. Às vezes assisto no computador, no celular, não sei se vocês são assim. E da Organização Mundial de Saúde, eu acompanho direto para saber o que muda, porque muda, né? Hoje já está falando da Covid e aerossoses, meu Deus do céu. Então, a nossa prática, ela teve que ser alterada. O que é que nós temos? Um problema novo. Logo, nós não podemos resolver esse problema novo com atitudes antigas. As atitudes têm que ser diferentes. Nós temos que saber de Covid. Covid é uma coisa de controle de infecção. Não existe nada que é só do controle de infecção. O controle de infecção é meu, é seu, é de todo mundo que está envolvido, especialmente na área de oncologia. Então, dessa forma, eu gostaria de saber de Gi, qual é o impacto da Covid no trabalho do navegador, que foi a pergunta que a Fátima colocou. Será que a gente tem um novo normal? Fala aí, Gi. Primeiro, saudade da nossa Júlia, da nossa amiga do CCIH, que tanto trabalhou conosco, né, nessa batalha aí. E esse novo normal, quando chegou, foi assustador. Então, a gente fala muito, né, que a jornada do paciente, ela pode ser planejada, mas ela também pode ser assustadora. Então, da mesma forma que ela sai de um conceito já formatado, sai do consultório, vem para cá, ela, de repente, se transformou de uma forma assustadora, e agora, o que eu faço? Vou ou não vou para o hospital? Faço ou não faço o meu exame? Procuro o serviço de costume, ou ambulatorial, ou da internação? E aí, esses pacientes começaram a trazer essa angústia para os navegadores.
E para nós foi uma grande surpresa de 300 pacientes por mês para 50 pacientes, né, que estavam procurando ou que os médicos direcionavam esses pacientes para nós. Quando a Tayana fala dos pacientes oncológicos, né, que tem essa alta complexidade e esse tempo dependente super importante, a gente lembra muito dos pacientes de radioembolização, né, que são nossos pacientes da oncologia. E desculpe, Gi, só uma consideração. Vocês estão falando de montagem de grupo. Minha sugestão, como nós estamos no mundo, porque essa internet, não coloque o telefone de vocês no público, porque nós estamos no mundo, né, gente? Então, assim, todos os dados públicos de vocês, depois converse com os coleguinhas, não coloque os celulares de vocês, não, Elane, Júnior, por favor, não coloque não, não é seguro. Infelizmente, hoje nós temos, eu não sei vocês, todo dia, a cada 5 minutos, me ligam me oferecendo empréstimo. Meu Deus do céu! Eu achei que era só comigo, com vocês também acontece? Então, vamos ter cuidado com o nosso celular. Então, não coloque não. Gente, apague aí, para ninguém ver. E, claro, contem comigo na montagem desse grupo de enfermeiro navegador. E eu também tenho outros planos aí para integrar todos, mas, assim, guardem aí os números de vocês, tá? Desculpe, Gi, siga. Gina, eu acho que é super importante esse alerta aí nesse mundo que nós estamos, né, tão seguro com as informações. E quando esse paciente chega, então, dessa radioembolização, que ele é tempo dependente, ele cai dentro de uma estrutura de uma jornada que às vezes não é planejada. Então, o que eu vou fazer com o meu convênio? Meu convênio vai cobrir? Se o convênio não cobrir, como que eu vou pagar, né? Minha expectativa financeira agora, eu tenho que falar com a minha família. Então, acho que isso é super importante dentro do conceito da veia, né? Dessa colateral da navegação, que a gente tem que estar sempre puxando o lado agora para a cardiologia. Então, quando a minha artéria, como principal ali não aguenta mais, para onde eu tenho que ir? E aí são os navegadores pelas suas colaterais, nessa articulação do hospital, que tem que buscar essa agilidade, e exatamente para que os nossos pacientes não fiquem com esse tempo perdido. Então, imagina um paciente que sai de uma radioembolização, que ele tem um tempo para fazer uma fase 1 e depois uma fase 2 com ítrio, e ele, com essa parte toda burocrática, ele não consegue ultrapassar essas barreiras. E eu já tive paciente que, através de todo esse problema todo vinculado à parte financeira, o paciente acabou perdendo tempo, né, do seu diagnóstico e teve que, então, fazer remanejar essa terapêutica para o paciente. Então, ele foi para uma quimioembolização, não dava mais a radioembolização. Então, só pegando um pouco esse gancho da importância da gente articular e agilizar todo esse processo como tempo dependentes, seja lá da área assistencial ou da área burocrática, que a navegação fica nesse anseio, né, de trabalhar. E vindo o Covid, exatamente por isso, e com essa preocupação desses pacientes de alta complexidade, a navegação teve que se recriar novamente um método, uma metodologia de buscar esse paciente e atrair esse paciente para que ele ficasse mais engajado ao seu tratamento e a confiança dentro do serviço e das palavras e da mensagem que o seu navegador estava dando a ele. Então, nós começamos a criar vídeos dentro da instituição como um todo, né, uma metodologia de fidelização e para trazer essa retomada desses pacientes. Então, os navegadores começavam a mandar vídeo e falando, olha, existe um novo normal, mas com segurança, você pode chegar pela entrada principal, porque são entradas COVID e não COVID, nós estamos fazendo uma navegação diferente, então o paciente não passava mais para internação, a gente mandava otimizar todo o processo, o paciente já ia direto para a sua área de execução, como a intervenção, a hemodinâmica, para que ele não passasse pela área de internação, ficasse lá muito tempo, assinando papéis. Então, tudo isso era feito nos bastidores pelos navegadores. Outro vínculo, outro veículo para a gente poder manter esse contato com o paciente foi o WhatsApp. Então, assim, toda hora a gente falava assim, o stand-by, o paciente ligou, falando que quer desmarcar o procedimento, cateterismo, uma angioplastia, uma biópsia hepática. Então, nós falávamos assim para ele, ok,
mas assim que tiver tudo normal, a gente vai trazer uma esperança aí para o senhor, uma palavra. E assim que chegava uma mensagem, um veículo importante dessa imagem do hospital bem segura, a gente já mandava para o paciente e fazia uma busca contínua, ligando para o paciente, sabendo como ele está, se está tudo bem, se ele já queria marcar novamente uma consulta ou marcar o exame novamente, que nós estávamos à disposição e trazendo essa segurança para ele. Uma forma que aconteceu presencial foi a modificação da minha estrutura, da minha equipe, né? Eu tive que tirar a minha equipe de campo, por causa dessa ociosidade, os pacientes estavam desmarcando, e a gente começou a fazer um modelo de home office, que foi um modelo que deu muito certo. Apesar desse distanciamento, eu sempre falava para a minha equipe, nós não podemos perder a essência da navegação, ligar para o paciente, chamar por vídeo, conversar com ele diariamente para saber como ele está, se está bem, se tem Covid, se não tem Covid, enfim. E o contrário acontecia, os pacientes mandavam mensagem, vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Eu só passei aqui para dizer se está tudo bem. Isso foi uma troca super positiva para a equipe trabalhou muito mais do que trabalhava presencial, porque eles ficavam até tarde respondendo aos pacientes. Então, eu só tenho a agradecer a minha equipe, a esse novo normal. Hoje, com essa nova retomada, a gente já conseguiu galgar aí um patamar já positivo para a instituição, então nós voltamos quase que o normal, e nós estamos de uma forma presencial hoje, mas com uma escala reduzida, mas tentando fazer o máximo e trazer essa experiência. Então, essa foi a nossa experiência desse novo normal, trabalhar em home, trabalhar presencial um pouco, uns dias da semana, mas não esquecendo aonde começa, aonde termina a navegação, e a essência que é estar sempre presente, tentando trazer para o paciente a sua melhor experiência. Gisele, nós já estamos realmente terminando, mas eu queria que você falasse um pouco o que é isso, onde começa, onde termina a navegação, o que é isso que você quer falar? Isso, esse é a minha fala que eu aprendi com a minha mestre, e que ela sempre falava, eu começava a pegar tudo, a fazer tudo, porque eu achava que a navegação era um faz-tudo, né? E hoje, algumas partes e algumas áreas dentro da instituição também têm essa percepção, pois acho que até as colegas poderiam falar um pouquinho. Essa percepção que, trazendo para a navegação é obrigada a dissolver aquele nó. Ela tem um início e ela tem um fim. Ela não é babá de médico, ela não é secretária de médico, ela é enfermeira capacitada, com habilidade de execução e de trazer para o paciente a sua melhor experiência. Para isso, ela vai transpor as barreiras, mas não necessariamente fazer um trabalho que já é, de fato, um trabalho planejado, montado pelo hospital. Por isso que eu falo, às vezes, para as meninas, para a minha equipe, não precisa inventar a roda. O hospital já existe, já é bem estruturado há mais de 60 anos. Vamos só articular, vamos só ter o respeito de entrar na casa do outro. Por isso, quando eu falo onde começa e onde termina, há um momento do respeito. Quando a gente começou a navegação, eu fui em cada área e fui saber qual é o seu processo, como funciona e de que forma a navegação pode contribuir para o seu processo. Então, portanto, a navegação, ela começa por um princípio, por uma proposta, por um propósito, e ela termina quando ela sente que aquele momento foi executado e foi transmitido para o paciente da melhor forma. Maravilhoso, adorei. Pessoal, eu amo meus amigos médicos. Eu amo meus amigos médicos. Aliás, amanhã, às 16 horas, o doutor Fernando Nunes estará falando com a gente sobre quimioterapia oral, junto com outros profissionais. Eu amo os médicos, mas eu tenho que dizer isso para eles. Vocês são mal acostumados, primeiramente pela mamãe. Aí depois nós, enfermeiros, vamos lá. A grande maioria, a mulher, segue o caminho. Eu não sou mamãe. Fiz 4 anos de faculdade, 3 especializações, 4 anos de doutorado, quase 5, 2 de mestrado. Não foi para isso, não. Não me pede essas coisas que estão me agredindo. Se a gente falar assim, gente, a gente consegue.
tá me pedindo isso? Ó, tenha vergonha, não pede isso para mim, não. Ou então faz o inverso, pede para o colega médico o que ele está te pedindo, que aí ele vai pensar, não posso fazer isso com quem cursou uma faculdade, não, porque assim eu estou subutilizando um recurso que é fundamental para o funcionamento de qualquer instituição, que são os profissionais da área de saúde. Não é só enfermeiro, farmacêutico, todos. Mas eu queria trazer aqui, gente, para a gente chegar já no nosso final, que a Simone fala o seguinte: em tempos de pandemia, me sinto uma verdadeira enfermeira navegadora, monitorando os pacientes, isolamento, fazendo busca ativa. Imagina, Simone, como não deve ser essa vida. A Karen diz o seguinte: diante de relato das colegas, percebo que faço o trabalho de uma enfermeira navegadora. Eu acho, viu, Karen, que a grande maioria faz. A diferença é que elas, né, fizeram uma organização institucional para isso. Ela fala o seguinte: pode me titular com tal, sem capacitação específica? Eu me titulo, sinto muito. Porque quando eu atuava como enfermeira de referência, eu tinha, primeira coisa, que o paciente dizia assim, minha enfermeira Lélia, gente, quando eles falavam isso, minha enfermeira Lélia, gente, isso para mim é a minha vida, eu estudei, foi para isso, foi para ser enfermeira do paciente, e ser colega do médico, colega do farmacêutico, da nutricionista, de todos, mas eu sou a enfermeira do paciente. Então, Karen, vamos nos intitular. Agora, claro, se for trabalhar no Einstein com GI, você vai passar por um processo seletivo e ela vai dizer se você tem a condição ou não, e ela te contrata. A mesma coisa vai ser nas outras áreas, mas aproveitando isso, dizendo que enfermeiro de referência, de alguma forma, está fazendo navegação. Gente, nós estamos terminando, aliás, já passamos do nosso tempo, mas olha que maravilha, estamos com 95 pessoas aqui conectadas com a gente, e já são 21 em 34, maravilhoso. Olha, a Fernanda está dizendo que ela se qualificou, mas nós vamos encerrar aqui agora. Eu gostaria muito que cada um de vocês fizesse a sua consideração final. Eu vou começar pedindo para a Sara. Sara, faça a sua consideração final. O que você gostaria de dizer enquanto as pessoas estão conectando na pesquisa de satisfação e nos respondendo? O que você gostaria, Sara, de dizer para as pessoas que estão começando agora? Como você gostaria de encerrar essa live? Fale. Bom, como eu disse no início, eu aprendi pra caramba aqui com todo mundo, né? Eu estou há um ano como enfermeira navegadora, então eu ainda tenho muito a aprender, a amadurecer, a me especializar, a ganhar espaço. Só que eu acho que é importante a gente persistir, porque é um trabalho árduo, né? Acho que a Gi falou que na competência, né, do enfermeiro navegador, precisa saber ser resistente, saber lidar com situações de conflito, né? E é basicamente isso, só que eu acho é importante a gente prestar atenção sempre nos resultados, né? E eles aparecem, por mais que seja difícil o dia a dia, a gente consegue ver o resultado positivo, não só com os números dos indicadores, mas com a satisfação do paciente também. E isso é muito importante e gratificante. Então, acho que todo mundo que está iniciando, como eu, é importante persistir, estudar todo dia, cada dia mais, ainda mais porque aqui no Brasil é um papel novo, né? Então a gente tem muito a amadurecer como país, né? Mas que é sim um papel muito importante para a instituição e para o paciente, né? A experiência como um todo é positiva tendo esse profissional atuando. E eu agradeço muito a participação. Muito obrigada, Sara, foi maravilhoso tê-la conosco. E eu agradeço desde o primeiro momento que você já disse logo, eu sou enfermeira navegadora, e eu quero falar para vocês, gente, conhece uma palavra chamada oportunidade? Ela só bate na nossa porta uma vez, e nós temos que estar atento, porque senão a oportunidade passa. Claro que não é assim, não ganhou um carro, mas Sara foi a primeira pessoa que respondeu, e foi assim, tarde da noite, né? E a vida é assim, as oportunidades passam. Se você não estiver preparada, você perde. Obrigada, viu, Sara? Agora eu queria que a Priscila fizesse as considerações finais, falando aqui para quem chegou depois. Priscila é de uma instituição pública.
Priscila, suas considerações finais. Eu agradeço muito de participar desse momento incrível. Em cada momento a gente consegue aprender, né, com os demais colegas, com a experiência de cada uma, a gente leva um pouquinho de cada uma sempre, né? E queria reforçar com quem trabalha com instituições públicas que realmente é possível fazer um programa de navegação, sim, instituição pública, sim. Basta olhar quais são os recursos que você tem na sua instituição, né? Ter o apoio da administração, mostrar resultado, né? Que caminhando devagarzinho a gente consegue mudar o cenário onde nós estamos inseridos. Nossos pacientes merecem. É notória a diferença que faz o enfermeiro navegador na qualidade da assistência ao nosso paciente. O paciente oncológico, ele traz consigo muitas angústias, muito medo do diagnóstico, não é simplesmente o câncer, a família também adoece, né? E o enfermeiro navegador, ele é primordial para que o paciente passe, né, por esse período da melhor maneira possível, né? Nós estamos aqui para ele, né? Como diz a Lélia, né? Nós estudamos para cuidar do paciente. É maravilhoso quando eles nos chamam pelo nome, Lélia. Eu concordo com você, é muito bom mesmo, né? E aí eu faço, né, esse apelo para instituições do SUS, né, que realmente, né, implante o programa de navegação, né? A gente começa pequeno, não precisa começar navegando 100% dos pacientes, né? Instituir aqueles pacientes que vocês percebam que tem o maior risco, comece pequeno e devagarzinho vão caminhando que vão conseguir, sim, com certeza. E as portas do ICES estão sempre abertas para quem quiser fazer um benchmark, né? Trocar uma figurinha, né? Estamos aí para todos. E muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Priscila. Eu tenho certeza que o CESP, ele cumpre o papel dos hospitais, né? Que é também ensino, né? Que todo hospital ele tem essa capacidade, tem essa essência, e o ICESP faz isso muito bem e com ensino de qualidade. Eu queria só fazer uma colocação antes de passar para a Tayana, que é importante instituir o enfermeiro navegador ou a navegação do paciente nas instituições, porque o enfermeiro sozinho ele não dá conta. Mas a alta gestão precisa estar envolvida e ela precisa saber que ela vai ter que dispensar recursos financeiros, materiais, humanos, que não dá para fazer, às vezes, aquilo que ele imagina que é. Ele vai ter que criar um ambiente. Falar com alta gestão nem sempre é fácil, mas dá mais certo quando a alta gestão compra essa ideia. Então, assim, Tayana, gostaria muito que você fizesse suas colocações finais. Bom, falando em alta gestão, né, comentei contigo anteriormente, Lélia, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque no Hospital Moinhos de Vento nós temos na alta gestão do hospital uma enfermeira como superintendente, que desde o início comprou a ideia, estava junto na implementação, participando ativamente, né, reconhecendo as necessidades, o que a gente precisava para fazer para poder melhorar e para de verdade implementar isso. Mas depois de um tempo trabalhando já, né, já são 5 anos trabalhando com navegação, a gente percebe nas perguntas das pessoas, o que eu faço para ser navegador? Várias vezes veio aqui, ser navegador precisa de uma formação. Hoje a gente já tem um curso de pós-graduação no Moinhos de Vento de Oncologia, no Instituto de Educação e Pesquisa, que uma das disciplinas é sobre navegação de paciente. Mas, além disso, para a gente provar que a gente faz navegação, a gente tem que ter, primeiro, conhecimento, né? A gente tem que ter posicionamento e a gente tem que mostrar com dados, fatos e uma prática baseada em evidência, que é o que a gente fala sempre, né? No momento que eu consigo provar para a minha instituição, eu pequenininha, mesmo quem não tem apoio da alta gestão, que é o meu caso, que eu sou favorecida e tenho, mas se eu consigo mostrar que com um determinado trabalho eu consigo melhorar qualidade assistencial, eu consigo melhorar tempo entre diagnóstico e esse tratamento, e eu melhoro satisfação do paciente,
com certeza qualquer instituição busca isso, né? Além disso, a gente vê a valorização do profissional enfermeiro, né? Discutindo e participando ativamente nos casos com os médicos, com a equipe médica, porque o papel do médico é o papel do médico, o papel do enfermeiro é o papel do enfermeiro, e todos têm o seu valor, todos têm a sua contribuição, e os dois caminhando junto, lado a lado, com certeza, quem tem o benefício é o nosso paciente, que a gente está aqui, todos nós essa noite, todo mundo que está nos ouvindo falando sobre isso, né? É a qualidade para os pacientes. Então, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer de ter conhecido essas pessoas incríveis, que eu não conhecia ainda, e de poder estar aqui conversando um pouquinho. Depois, como a Lélia disse, se tiverem perguntas, podem mandar para nós, que a gente, com o maior prazer, vai responder. Tá bem? Boa noite. Muito obrigada, Tayana. Eu quero colocar aqui, antes de colocar para a Gi, que o Júnior diz o seguinte: muito obrigada, Lélia, por todo o conhecimento. Nós, enfermeiros, precisamos realmente nos unir. Júnior, você fechou com chave de ouro. Sem união, nós não conseguimos nada. E o fato da colega brilhar vai reluzir em mim. Eu também vou brilhar. Então, vamos ajudar nossas colegas a brilharem. Eu queria aproveitar essa frase dele e dizer o seguinte: a doutora Angelita Gama, que muita gente conhece, eu também tive o privilégio de trabalhar com ela, foi homenageada pela Faculdade de Medicina. Lembrem aí, quem é a enfermeira que vocês estão homenageando? Quem é a enfermeira que nós usamos como modelo? Como nós falamos das nossas colegas enfermeiras? Eu acho que está na hora da gente deixar mais público isso, né? Olha, vamos homenagear. Nossa, a enfermeira saiu de cadeira de roda. Eu fico olhando, né, hoje de fora, ela saiu, vários enfermeiros aplaudem, mas vamos aplaudir os enfermeiros, nossos colegas. Vamos dizer que os nossos colegas que estão lá em Manaus, como a Edilene, que estão lá no Sul, essas joias maravilhosas, que estão nas instituições públicas, vamos aplaudir esses profissionais, vamos publicamente falar o quanto o colega é bom. Vamos falar da nossa profissão. E não só da enfermagem, é claro que eu estou falando de enfermeiro, mas vamos valorizar também, vamos aprender com os outros. Os médicos são ótimos nisso, eles valorizam mesmo o colega. Vamos fazer isso, que isso vai nos deixar mais forte. Então, obrigada, Júnior, por sua colocação. Gi, é com você o encerramento. Já estou com gostinho de quero mais. Já estou triste, já acabou nosso encontro. Eu só tenho a agradecer também essa troca grandiosa de experiência entre todas essas colegas que tão distantes, porém tão perto da gente, parece que já se conhecíamos antes, né? Não são nem tão distantes da gente. Quando eu olho a carinha delas, assim, eu falo, nossa, parece que eu já conheço, de tão próximo que já ficamos. E eu acho que o recado é que nosso conselho nos ajude, né, a fortalecer esse nosso subtítulo, nossa especialização em navegação. A gente teve um privilégio de participar de uma mesa no Corém, logo no começo do ano, onde outras navegadoras de outros centros, do AC Camargo, do Hospital Lefort, participaram desse encontro para a gente fortalecer o que era a navegação de pacientes. Então, nós já estamos num caminho, e a gente conta com o Corém, com o COFEM, para nos ajudar a levar essa navegação para frente. E eu acho que a frase que pode fechar é que a navegação, ela não é única, não existe um navegador, existe um time. E a navegação é um time. Se eu não tivesse os meus navegadores, os meus enfermeiros, os meus técnicos, a minha equipe, eu não seria uma navegação dentro do Einstein. Então, eu só tenho a agradecer a toda a minha equipe, ao esforço, a paixão de cuidar, a paixão, não vou dizer de servir, porque parece que é um ato de quem serve, né? Mas é a paixão de olhar para o mais importante para o paciente naquele momento. E eu acho que é isso que tem que ter a essência do navegador. Ele tem que ter aquele olhar por dentro, de saber que naquele momento, o que é mais importante para o paciente não é o que a instituição está estipulando, está direcionando, ou até mesmo nós, como navegadores, estamos norteando, mas o que é para ele, o que é mais importante, é o que temos que ter esse olhar e esse filtro nos nossos olhos. Então, só tenho a agradecer, Lélia, novamente, você é minha enfermeira de referência, você é nossa embaixadora, acho que nós vamos falar aqui que vai ser nossa embaixadora da navegação, de tanto nos proporcionar e levar esse tema
tão novo, né, com poucas publicações, não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas me orgulho das minhas colegas e faço o que for preciso para ajudá-las a levar adiante essa paixão que é ser navegadora. Então, mais uma vez, obrigada a todos, obrigada à minha equipe, obrigado ao hospital que me proporcionou também ter essa experiência, a minha família, a todos, e como a Tainá falou, nós vamos estar aqui no finalzinho respondendo a todos. Obrigada. Muito obrigada, Gi, realmente é uma honra muito grande estar com todos vocês, e olha, a Cleide já está dizendo aqui, podem contar com o meu apoio para titular enfermeiro navegador, toda inovação é sempre bem-vinda. E essa é uma das funções da ponte que eu estou construindo, que é unir conselhos regionais, conselhos federais com a prática. Não adianta reclamar que o Corém só cobra, não adianta, gente. Ou a gente se une, ou a gente desaparece e outras pessoas vão assumir a nossa função, ou pior, vai comandar e a gente vai ter que obedecer. Então, pessoal, uma noite de muita paz para vocês. Por favor, se cuidem. Vocês enfermeiros, vocês farmacêuticos, vocês psicólogos, nutricionistas, todos vocês que estão diretamente ou indiretamente envolvidos com assistência, se cuidem, se protejam, que nós, do lado de cá, vamos tentar dizer para as pessoas, não vá para shopping, não precisa, a gente pode ficar sem, a gente sabe que a contaminação acontece por aí, depois a gente vai, segura um bocadinho, porque os hospitais estão precisando voltar de verdade ao normal. E só vai voltar ao normal quando nós entendermos a mensagem da ciência, porque é disso que nós estamos falando. Então, uma boa noite, todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos vocês.